Olá pessoal, eu espero que esteja tudo muito bem com vocês. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Web Relatos aqui no YouTube e mais a um episódio de áudio no podcast Imigrante Web. Todos os sábados, a meio-dia e meio, sai um episódio aqui no formato de vídeo e, simultaneamente, no podcast Imigrante Web, o episódio em formato de áudio. O meu nome é Douglas, eu vou fazer minha audiodescrição, tá, gente? Eu sou um homem branco com 1,76 de altura. Hoje eu tô usando uma camiseta preta que tem um triângulo branco do lado esquerdo e um boné preto, que são normalmente o que eu tô usando mesmo, é o que eu uso normalmente mesmo quando eu gravo. E o motivo de eu fazer audiodescrição, gente, é para de alguma maneira incluir as pessoas que não conseguem ver. Apesar que eu sei que, por exemplo, no episódio de hoje vai ter algum conteúdo visual. Mas é um jeito, assim, meu de tentar, pelo menos, melhorar e incluir essas pessoas que não conseguem ver, tá? Eu vi um comentário meio estranho sobre isso há uns dias atrás, então o motivo da audiodescrição é essa, tá bom, gente? Eu quero te convidar para seguir esse canal, para curtir esse vídeo, compartilhar esse vídeo com as pessoas que você conhece que gostariam de saber casos de pessoas que moram no exterior, né? E também para você me seguir lá no podcast Imigrante Web no Spotify, que é onde principalmente o podcast está, tá bom? Gente, hoje é dia 1 de novembro de 2025. Ontem foi Halloween. Então, eu fiquei pensando, nossa, que história que eu posso trazer para o canal relacionada, né, digamos assim, de certa forma, a Halloween. O que as pessoas que falam na internet fazem nesse dia, né, para relacionar um pouco a Halloween. E aí eu comecei a ver que as pessoas contavam coisas que aconteceram com elas, coisas assustadoras, coisas de histórias de fantasma, de várias coisas, e muitas pessoas contavam casos de terror e de horror, né, que elas passaram em algumas viagens que elas fizeram para o exterior ou nos países que elas estavam morando como imigrante. E eu tenho um caso, infelizmente, assim, né, gente? Só que eu fiquei relutante. Será que eu falo sobre isso? Eu já postei no canal, anos atrás, um vídeo contando na época até do que aconteceu. Mas agora nesse novo formato e tal, e como a proposta é justamente contar histórias reais de preferência, né? Claro, né? Histórias reais de pessoas que vivem fora ou que estavam viajando para o exterior, né? Enfim, aqui no Web Relatos, eu falei, cara, eu vou falar. Eu vou contar essa história agora com uma cabeça diferente. Não deixa de ser algo que às vezes me pega, então eu ainda não sei como que vai ser o daqui para frente. Eu pus umas pautazinhas aqui só para eu poder tentar não me perder, porque realmente é um assunto bem delicado e longo assim, mas eu acho que tem tudo a ver de eu contar isso hoje. Não é bem assim, é um assunto de Halloween, é um assunto de horror, tá? De terror, o que eu passei aqui em Toronto. Então por isso que o assunto é o terror que eu vivi no Canadá. Então, gente, o que aconteceu? Bom, algumas pessoas já sabem, né? Pessoas que seguem o canal há muito tempo já sabem, mas como eu tô aí retomando tudo e o algoritmo ainda não tá me ajudando muito, por isso que eu peço curtida, comentário, etc. Eu vou contar aqui, mas na hora que chegar nas pessoas que já sabiam, elas vão falar, é verdade, isso aconteceu com você e tal. Bom, o ano era 2018, tá, gente? E só para dar um contexto, assim, de como que estava a minha vida naquele momento. Eu tinha me recém-separado, então eu tinha me mudado para um novo apartamento e eu tinha decidido o quê? Bom, eu vou querer economizar dinheiro. Então eu vou querer colocar um apartamento com 2 quartos, né, que eu tinha acabado de alugar. Eu vou querer alugar o outro quarto para ficar mais barato para mim mesmo por mês, porque, né, é caro e tal, é a região que eu sempre morei e tal. Só que eu vou ficar uns 3 meses sozinho, depois de 5 anos e meio, né, de casamento e tal, eu vou ficar uns 3 meses sozinho para minha cabeça, para me reacostumar, digamos assim, comigo mesmo. E depois eu vou lá e vou alugar o segundo quarto para ajudar na ajuda de custo, enquanto eu achar também, né, tipo assim, seja interessante. Muitos imigrantes fazem isso, de alugar, de dividir apartamento e tal, justamente para reduzir custo, para morar melhor e reduzir custo, né? É uma coisa comum entre os imigrantes. E esse foi o meu plano. Então, no dia 1 de janeiro de 2018, seria o dia, então, do meu novo aluguel, do meu contrato de aluguel para esse novo apartamento. Só que, pelo meu aniversário ser no dia 28 de dezembro,
acabou que o prédio deixou eu entrar no dia 28 de dezembro, mas essa informação nem tinha muito nada a ver, que eu me lembrei aqui agora. Aliás, vai ter muita coisa que eu vou me lembrando enquanto eu for falando, tá, gente? Então talvez esse episódio não seja muito curtinho. Aí o que aconteceu? Então tá, então eu mudei no dia 28 de dezembro, tá bom, mas vamos considerar então que 1 de janeiro era a data do início do meu aluguel, né? Beleza, então esse era o meu cenário. Então eu meio que ali acabaria o mês de março, aí em abril eu procuraria alguém para dividir o apartamento ali comigo, né? Eu aluguei esse segundo quarto e tal. Pois é, as coisas não aconteceram bem desse jeito. Na verdade, nada desse jeito. E o que aconteceu foi que, no dia 14 de março de 2018, eu fui ao cinema com duas amigas minhas, a Jade e a Karina, e nós fomos assistir os 50 Tons de Cinza, sabe? O que saiu naquele ano. E a gente foi e tal, a diversão e tal, a gente riu muito, a gente além disso trabalhava junto também na Estudo Education, então isso foi ótimo. Quando acabou o filme, como bons brasileiros que somos, nós ficamos na praça de alimentação de taca-taca, né? Taca-taca, taca-taca, falando, conversando por muito tempo. E aí eu vou falar sobre ali o que aconteceu nessa praça de alimentação, porque isso tudo foi motivo de eu pensar depois e tentar entender por quê, quem que era essa pessoa que fez isso comigo, etc. Mas algumas pessoas vieram até nós pedir dinheiro. E a gente negou, não, não, ali na praça de alimentação. A gente achou até estranho, né? Tipo, nossa. E a gente negou e tal, não, não tem não. E meio que constrangedor, porque a gente meio que estava consumindo coisas ali, né? Nessa praça de alimentação. Mas isso é só porque foi uma das coisas que depois, na tentativa de tentar entender o que aconteceu comigo e também de ter que repetir tantas vezes para as autoridades, né, o passo a passo daquele dia, vocês já estão entendendo que o negócio foi bem complicado mesmo, né? Então a gente ficou ali um tempão conversando, aí dali a Jade foi embora, porque para ela ficava mais fácil pegar ali o outro metrô numa outra direção. E eu e a Karina pegamos um metrô que ia para a estação de metrô que era mais próxima da minha casa, porque de lá ela ia pegar o ônibus dela para ir para a casa dela. Então, quando a gente chegou lá no metrô, a gente saiu do trem. Ah, deixa eu colocar aqui um fundo, né, gente? Porque isso aqui foi o da matéria, tá? Porque eu saí no jornal, viu, gente? Eu saí no jornal. Uhum. Eu e a Karina fomos conversando no metrô, como se não houvesse amanhã, e quando a gente saiu do trem, ao invés de cada um ir para o seu lado, e eu já pegar a minha escada rolante, que eu vou mostrar para vocês aqui agora, onde que é, porque eu achei uns vídeos para poder mostrar onde era, a gente ficou conversando um tempão ali. E aí, depois de ficar até da gente cansar, né, e também tava muito tarde, porque aí, gente, já era tipo 15 para meia-noite, tá? Eu falo isso porque a gente depois teve que recapitular horários, né, para poder entender o que que rolou, o porquê disso tudo. Então a gente se despediu ali e aí eu fui para a escada rolante. Ela foi tipo para um lado, eu fui para o outro, né? Ela foi para procurar um ônibus dela, eu fui pegar a escada rolante para eu sair da estação do metrô. E eu tinha acabado de mudar para, né, tinha aí 2 meses e 14 dias, né, que eu tinha mudado, então eu ainda não estava usando, porque eu faço muita coisa a pé aqui em Toronto, então eu ainda não tinha, nem sei, não me lembro de já ter saído por aquela escada rolante para sair da estação. Eu lembro que eu fiquei perdido, então eu vou mostrar para vocês aqui essa estação. Deixa só eu mexer aqui nessa tela. Aí nessa parte aqui tem a parte visual, gente. Eu vou querer mostrar para vocês. Eu achei 2 vídeos no YouTube que mostram brevemente assim a minha saída do metrô. Então, esse aqui foi um. Eu já desliguei o áudio, então vai dar para eu desligar o áudio do vídeo. Tá, essa pessoa aqui postou esse vídeo. Deixa eu deixar o áudio um pouquinho para vocês. Tá, tirei o áudio já, gente, porque eu quero mostrar. Olha ali, ó, essa escada ali, ó, tá vendo? Eu saí por essa porta, eu e a Karina saímos por essa porta e a gente ficou aqui perto da escada conversando, mas é essa escada ali, tá? Eu saí nessa escada aí, saímos nessa saída, ó. Então, tipo aqui, mais ou menos, o mouse tá aparecendo, tá? A gente ficou parado aqui conversando, ó, assim, nem sei por quanto tempo, mas foi aquela escada ali que eu subi. Eu peguei esse vídeo só para mostrar isso, tá? Essa saída, ó, aqui é a saída do trem, olha lá, aquela escada ali que eu subi, tá? Só para ilustrar bem. Bom, então eu saí por essa escada e fiquei conversando com a Karina ali mais um tempão. Depois que a Karina foi embora, eu
Eu subi essa escada. E na hora que eu subi essa escada, gente, eu escutei um barulhão assim, tudum, uma batida bem forte. Bum, bum. Quando eu olhei para trás, eu vi um senhor, que no caso vai ser essa pessoa, tá? Um senhor lá atrás, eu olhei para baixo assim, né? Olhei para trás e vi lá embaixo. Olhei, falei, ah, pessoa, sei lá, tá bravo, sei lá, né? A gente sabe que tem umas pessoas meio com problemas na rua e tal em Toronto. Isso era dentro do metrô. Só que assim, depois que o meu trem chegou, talvez outros trens tenham chegado, mas esse momento não era um momento de desembarque de nenhum outro trem, não. Então realmente esse momento estava vazio. A Karina foi para um lado, eu fui para o outro e estava vazio nesse momento. Então eu entrei na escada rolante, quando eu estava quase chegando no alto, escutei essa batidona e eu olhei para trás. Acho que ele bateu os pés bem forte, assim, sabe? Eu olhei para trás assustado, mas enfim. E aí, quando eu saí que eu acabei a escada rolante, eu cheguei na área que eu tinha que tentar me localizar, porque eu não conhecia ali direito. E aí, eu achei um outro vídeo aqui que mostra o lugar onde eu fiquei um pouco perdido. Eu não sei, deixa eu mutar o vídeo aqui. Ops, aí mutei. Eu sei que é no 23. Aqui, ó. Aqui tá mostrando a catraca. Só que aí foi mais pra aqui, o mouse tá aparecendo pra vocês, deixa eu ver. Tá. Mais pra esse lado aqui no canto, deixa eu ver se vai. Ai, quase que eu ligo o áudio. Ó, ele tá indo pra direita, é lá pra direita, ó. Aí tem esse cara de boné. Lá naquele canto, peraí, que tá quase aparecendo, ali tem até um. Isso aqui é um pedaço do negócio da escada rolante. Ih, voltei muito. Ih, meu Deus, eu acelerei o negócio. Eu achei que eu tinha voltado o negócio, eu fiz foi acelerar. De novo. Que aqui no canto direito vocês vão ver que tem tipo ó, tá indo ali no canto, aquele negócio ali é alguma obra que estão fazendo nessa escada rolante nesse dia desse vídeo desse cara aqui. Mas só para vocês verem, eu saí dali, desse cantinho ali. Ali é onde tem aqui, ó, porque aqui tem uma parede, ó, tem até um mural aqui. Aí ali é a subida, né, no caso da escada rolante que vem lá, a saída da escada rolante que vem lá de baixo. Se você ver, aqui tem câmera em todo lugar, né, gente? Ó, aqui tem câmera. Se eu voltar um pouquinho aqui, ó, câmera, tem câmera em todo lugar. Então, isso foi só para vocês entenderem que nesse lugar aqui eu fiquei parado, esperando para poder saber onde que eu saía, porque eu não estava acostumado ali com essa estação do metrô. E aí, nesse vídeo mesmo, eu vou colocar a minutagem, eu estou esperando aparecer para mim aqui, mostra inclusive a porta. Essa aqui que eu quero mostrar. Eu fiquei perdido, e aí eu falei, nossa, onde que eu vou sair? E assim, eu lembrava mais dessa vida, desse senhor. Aí eu fui, achei o lugar, que inclusive foi ali onde está esse cara de azul, eu saí por aqui, e ali na frente, eu vou mostrar agora, no minuto 11:43, deixa eu achar aqui, que eu fui fazer a minutagem depois. É lá pra frente, eu lembro que, ó. Inclusive aqui que vai ter bastante coisa para eu explicar. Ó, aí tá repetindo ali um pouco daquele take, 42, 43. Ó, eu saí por ali, igual esse cara tá saindo. Bem isso aqui. Olha ali. Pronto. Só que em vez de ir aqui nessa porta que ele vai entrar, eu fui meio que naquela ali que vocês estão vendo que tá aberta. Foi ali que eu passei. E quando eu fui passar ali, eu não sabia nem como que abria as portas, porque eu não lembro de ter usado essa estação antes. E aí, aqui tem tipo, vamos ver na hora que esse cara passar, porque aqui você vê que tem essa primeira porta e depois tem outra. Tanto que ele vai segurar a segunda. Então aqui, ó, abriu essa e aqui dentro, olha, tem outra, tá vendo? Então nesse espaço aqui, só que lá naquele canto onde estava aberto, aqui, deixa eu ver, ó, ali, ó, lá naquele canto onde eu tô colocando o cursor, eu passei por ali e aí entre essa porta e a outra que tá lá, esse senhor, depois eu fui raciocinar que era, tá, gente? Na hora eu nem tava sabendo quem era. Tipo, abriu a porta para mim. Então, tinha uma pessoa entre essa porta e essa segunda porta, só que lá no canto onde esse rapaz com a mochila branca, ou mais clara, com a calça mais clara, tá passando. E aí, só que nem tinha um, eu nem tinha um. Aí quando você passa daqui, ó, tá vendo que aqui dos lados, vamos ver se vai aparecer. Tem tipo umas lojas, ó, escada rolante. E pra esquerda aqui, gente, tem tipo uma. Indo pra lá,
tem tipo uma. Deixa eu ver se a minha mão tá apontando pro lado certo. Não, indo pra lá. Aqui no vídeo é indo para lá. Onde o cursor tá aqui, ó. Indo para essa direção aqui, tem tipo um shopping, né? Uma galeriazinha de lojas e tal. Só que já era quase meia-noite, já estava tudo fechado. Aí eu me lembro dessa pessoa que segurou a porta para mim indo para lá. Essa informação é importante porque foi uma das coisas, novamente, que lá na frente eu fiquei pensando. É verdade, né? Não tinha para onde essa pessoa sair ali, sendo que estava tudo, primeiro estava tudo fechado, já estava muito tarde. Então, foi assim que eu fiz. Aí eu subi essa escada aqui também. E aí, deixa eu só ver aqui. Aí tá, eu já sei em qual minuto que eu vou colocar. Eu subi essa escada aqui também, só que ao invés de fazer o que esse cara aqui vai fazer, ó, ele vai subir a escada e ali em cima vai ter a saída logo de frente. Inclusive na época nem estava renovado desse jeito não. Eu tenho que ficar pausando para eu poder ver onde que tá. Ó, lá pra frente, pronto. Tá vendo essa mulher virando à esquerda? Isso que eu fiz. Foi isso que eu fiz, eu não fui direto. Aí virando à esquerda, onde que ela tá fazendo, e depois virando à esquerda de novo, fazendo tipo um U, a gente vai para essa aqui, ó. É isso mesmo. A gente vai para essa saída aqui, ó. Então eu fiz esse U, essa saída aqui. Então foi isso que eu fui fazendo. Eu fui saindo e tal, não sei o que. Aí já deveria ser quase meia-noite, né? Porque parece que foi 5 para meia-noite a hora do que rolou comigo. Aí eu fui saindo por essa porta, exatamente. E aqui eu vou mostrar para vocês exatamente algo muito importante. Ó, saí por essas portas, fiz exatamente isso. Aí cheguei aqui. Aqui eu vou pausar. Pronto, pausei. Aí aqui eu olhei para os dois lados. Para o meu lado direito, né, para cá, assim, onde está o cursor ali, eu vi um carro branco todo aberto, as portas abertas e acesas e ninguém dentro. Eu me lembro dos detalhes. Eu olhei para a esquerda também poder atravessar a rua. Por quê? Aqui é um estacionamento. Esse prédio aqui são andares para os carros pararem. Então aqui, ó, no entry é a saída, entrance é a entrada e aqui do lado, olha, é uma passarela de pedestre. Foi aqui que aconteceu. O que eu fiz então? Eu atravessei. Entrei nessa passarela de pedestre aqui, aí tem tá vendo essa grade ali, tipo assim, é para separar realmente a via dos carros da passagem do pedestre. Aí eu entrei aqui, eu devo ter dado uns 10 a 15 passos, gente. Aí ali para trás, mais ou menos onde eu coloquei o mouse agora, foi onde, de repente, eu senti uma batida, pum, na minha cabeça. Uma batida seca, tá, forte, muito forte. Só que eu não senti dor, eu só senti uma batidona. Na hora eu lembro que eu pensei, nossa, algum doido jogou alguma coisa em mim, né? E o meu boné caiu no chão. Sempre de boné, né? Porque eu tenho muito cabelo, né, gente? E quando eu fui pegar o boné, eu tava. Ah, tá, calma. Na hora que. Tá, o que aconteceu? Eu tirei o celular do bolso e abaixei pra olhar a hora, abaixei a cabeça, né? Então eu peguei o telefone assim, ó. Peguei o telefone na hora que eu fiz assim pra olhar a hora que foi a batida. E eu fui olhar a hora porque eu queria ver onde eu conseguia levar o meu cachorro ainda, porque eu ia chegar em casa agora, então eu ia pegar o Bender, né, o meu cachorro, e levar para dar uma volta, porque ele já estava ali algumas horas sem fazer as necessidades dele, né? Então, eu costumo dizer que o Bender salvou a minha vida, porque eu abaixei para olhar o relógio, olhar o celular para ver as horas, e na hora que eu fiz isso foi que a batida aconteceu. E aí eu fui e o boné caiu. E eu com o celular na mão, eu fui abaixar para pegar o boné, aí que eu entendi. Aí eu senti uma coisa quente vindo para cima de mim. Quando eu fui ver tudo vermelho, era muito sangue, eu tava todo ensanguentado. E aí eu olhei para frente assim, e aí eu vi esse senhor parado com um martelo. Eu vou até deixar essa imagem ali porque eu vou explicar uma coisa. Com o martelo na mão assim, o martelo na mão e fechado, com a cara fechada assim pra mim, me olhando e segurando um martelo com um cabo de madeira, aqueles martelos comuns mesmo, né? Tudo ferro, a parte lá do ferro, claro, né? E o cabo de madeira, um martelo grande. E ele segurando aquilo assim com uma cara pra mim, assim, me olhando. Aí eu falei, né? Aquele nome, né? Tipo, PQP, o que que acabou de acontecer? O que que acabou de acontecer? Meu Deus do céu. Aí minha cabeça foi girando. Mas não foi girando de ficar tonto, nada disso não, porque eu nem consigo explicar, vou ter que beber uma água. Porque não foi isso que aconteceu. Eu não fiquei tonto nem nada, eu só fiquei desesperado, pensando como que eu vou resolver isso. Porque esse homem ficou parado olhando pra mim. Ele ficou com a cara fechada assim, com o martelo.
Nossa, eu lembro como se fosse agora. E aí eu pensei, meu Deus, o que que eu vou fazer? Por quê? Eu tinha dado ali o que? Ali nessa imagem dá pra ver, ó. Eu tinha dado tipo uns 10 passos. Daqui da onde aconteceu até eu chegar na rua de trás, estava mais longe. Eu precisava que alguém me visse. Então eu decidi o quê? Se eu voltar para essa rua aqui, vai ser melhor. Essa rua não é tão movimentada. Só que se eu for aqui para saindo lá de dentro, né, indo para a esquerda, que no caso é a direita aqui da tela, tipo aqui, ó, eu fosse para lá, eu ia sair na Young Street, que é inclusive a rua mais longa do mundo. Eu não sei se ainda é, tá? Mas foi, pelo menos era a rua mais longa do mundo. E aí é super movimentado. Eu falei, eu vou andar para lá para ver se alguém me vê, porque eu não fiquei com medo do homem, eu fiquei apavorado com a situação. E eu decidi andar para cima dele. Eu falei, se ele vier, eu vou ter que tentar lutar com ele, porque eu não posso, eu não sei o que aconteceu antes que eu apague. Eu pensei antes que eu desmaie. E aí eu comecei a andar em direção a ele para eu chegar nessa rua ali e virar à esquerda para chegar num lugar onde alguém me visse, porque aí se eu caísse e desmaiasse, pelo menos eu seria socorrido. O meu plano era esse, gente. Eu não sabia quanto tempo eu ficaria acordado, eu não sabia se ia funcionar. E aí eu fiz isso. Eu comecei a andar, só que aí ele foi andando bem lentamente para trás, segurando o martelo e me encarando e andando para trás. E eu meio que pensando, se ele vier, eu vou tentar me defender. E o que acontecer aqui é isso mesmo, porque não tem saída, alguém tem que me ver. Como já era quase meia-noite, a chance de passar alguém ali dentro desse parquinho, desse lugar aí de estacionar, seria muito menor, né? E aí eu comecei a fazer isso, ele foi andando de costas, entrou na rua de costas, e aí quando eu cheguei na calçada, veio uma mulher com um pitbull, com um cachorro. Ela, você não tá vendo? Começou a me xingar, você não tá vendo? Eu falei, ah, você pode me ajudar? Can you please help me? Can you help me? E ela xingando, né? Você não tá vendo que eu tô com um cachorro e tal? E eu falei, meu Deus, essa mulher não vai me ouvir, eu preciso de ajuda. Eu fui e virei de costas, eu virei de costas. Eu tava com o boné na mão, porque, né, todo ensanguentado. Aí ela começou a gritar, meu Deus, e a chorar, o que aconteceu, o que aconteceu? Ela é daqui, tá, gente? Ela não fala português. E eu falei, esse homem me atacou. Aí ela, esse homem, e ela apontou, aquele ali que tá andando, ela inclusive falou, esse que tá andando lentamente? Eu falei, sim, olha lá na mão dele o martelo. Ele te bateu com esse martelo? Eu falei, sim. Ela, nossa, pera, eu vou te socorrer, eu vou te ajudar, meu Deus, pera. E ela nervosa, depois eu fui entender o porquê, porque lógico que a polícia ia aparecer, né? E ela meio que tava high, sabe? Ela tinha usado entorpecentes. E aí, eu sei que mas ela tava muito consciente, assim, eu não sei qual entorpecente. Ela me falou depois o que ela tinha bebido, eu não sei. Eu sei que ela falou assim: não se preocupe, que eu memorizei a cabeça dele, embora eu esteja high, ela falou, eu memorizei. Esse homem louco andando aí, ele não tá nem aí, olha o que ele tá fazendo. Gente, ele foi andando lentamente de costas e me encarando lá para a estação do metrô, tá? No caso, entrando por essa porta que eu saí aí nesse vídeo que tá congelado. E me encarando. Aí essa moça me pegou e falou: vamos ali comigo. E a gente entrou aqui de novo, ó, por essa passarela, porque ali atrás, não vai dar para ver, tem uma cabine de customer service, que é de atendimento ao cliente, de suporte ao cliente, atendimento ao cliente. E eu nem sabia, né, gente, porque eu tinha acabado de mudar para essa região. E ela me levou para lá e fazendo sinal para a pessoa poder me ajudar. E abrimos a porta. E, tá, ela ficou preocupada que ela falou que o cachorro ia me atacar. Porque diz ela que atacava. Por isso que ela caminhava o cachorro dela tão tarde. Só que o cachorro dela sentou e ficou me olhando. Só ficou me olhando, gente. Foi uma coisa sobrenatural. Ela falou assim: meu Deus, eu nunca vi isso. Ela, meu Deus, eu acho que eu tô high, tô muito high. Ela falou: tô muito alta. Tô muito high porque eu nunca vi meu cachorro fazer isso. Agora eu tô com medo porque não era nem pra eu estar com ele na rua. Alguma coisa assim. Enfim, essa mulher me ajudou, essa moça, é uma moça, inclusive, tá? Bem nova. Ela me levou lá no customer service e falou assim: ó, ajuda ele aqui, que o cara atacou ele aqui dentro e tal. E ela falou assim: eu vou levar o meu cachorro para casa, mas eu vou voltar, porque a polícia tá vindo. Eu acho que ela mesma ligou para a polícia, não fui eu, tá? Ou a pessoa do customer service, enfim, eu não sei. Aí ali dentro, gente, era tipo assim, entrei, né, na porta lá do customer service, que não tem nenhum vídeo, nada assim, e a parede era tipo vidro, né? E lá dentro, tipo um balcão, onde essa pessoa atendia. Enfim, ela me sentou numa cadeira lá dentro e atrás de mim era a janela de vidro e atrás, depois da janela, era justamente o estacionamento, essa passarela ali que o povo passa, só que bem mais lá para trás. E aí, nesse momento, eu só estava pensando no quê? Bom, eu pensei assim, bom, eu vou fazer o seguinte, eu vou
ligar pro meu ex. Por quê? Porque o meu cachorro tá sozinho. A primeira preocupação que me veio foi essa. E aí eu mandei mensagem de texto, falei assim, e ele não atendia. E eu tava ligando pro telefone celular. Aí eu lembrei, ele põe em silencioso, né, o telefone. Vou ligar pro fixo. Ele ainda tinha fixo. Porque ele vai acordar com raiva, mas vai acordar. Só que eu já tinha mandado mensagem para ele falando assim, olha, a chave do meu bolso. Eu falei, ó, sofri um atentado, tentaram me matar, né, que foi o que aconteceu. Eu tô com a chave do meu apartamento no bolso esquerdo, junto com a minha carteira, porque o Bender tá em casa, vai precisar ser socorrido, porque se eu morrer ou alguma coisa, pro Bender não ficar lá trancado e morrer também, né? É isso que eu pensei, gente. Eu só tava, primeira coisa. A segunda coisa foi, meu Deus do céu, os nossos clientes, que era a da Studio Education, né? Que hoje é a Build Education, a minha empresa de intercâmbios no Canadá. Mas eu fiquei. E aí eu pensei, meu, eu tenho que avisar. Aí eu comecei a mandar mensagem pra Karina. Karina, aconteceu aqui uma coisa comigo. E passando senha, dar acesso ao banco do banco para devolver o dinheiro das pessoas se eu morrer. Assim, gente, porque é o dinheiro dos outros, né? A vida das pessoas, os sonhos das pessoas. Eu levo isso muito a sério. Eu tava pensando nisso. Eu pensei assim, antes de eu morrer, antes de eu apagar aqui, eu sei lá o que, que vai acontecer. Eu vou entregar a senha para devolver o dinheiro dessas pessoas. Eu vou cuidar do Bender, né, de uma maneira que o Bender seja cuidado. Então, assim, eu estava desesperado com essas duas coisas. Primeiro, o Bender, e segundo, por causa do dinheiro dos outros, assim, né? Porque, assim, uma pessoa com saúde mental um pouco zoada, eu sempre fui. Então, meio que eram as coisas que eu estava preocupado, assim, desesperado. E aí também a questão da minha família, meu Deus, de avisar minha mãe e tal, mas é porque aí eu sabia que essa questão do meu ex iria resolver essa parte, entendeu? Tinha que tomar cuidado por causa da minha avó e tal, mas eu sabia que aí ele ia resolver essa parte. Então meio que cuidar do Bender é cuidar da minha família também, porque aí o meu ex iria fazer essa comunicação pra mim, né? Então cuidar do meu filho, né? Que é o Bender, e é lógico que aí ele cuidar disso. Então eu tava com essas preocupações na minha cabeça. O Bender, a minha família, claro, e a questão do dinheiro das pessoas, porque esses aí seriam os maiores prejudicados, né? Porque eles não têm nada a ver com isso e não podiam ser prejudicados. A minha cabeça estava desse jeito. Por que, que eu estava desse jeito? Porque as pessoas, gente, foram aglomerando, do nada foi aparecendo muita gente, veio imprensa também, mas aí eu não sei. Eu vi umas fotos por aí e tal, mas eu nem ligo também. E as pessoas choravam. Eu olhei para trás, porque eu tentando ligando, até que o meu ex atendeu o telefone me xingando. Eu falei, cara, escuta, aconteceu isso e tal. Foi um desespero. E aí eu levantei assim, não, você não pode levantar. Que eu olhei para trás, cheio de gente parado lá fora, fazendo foto e tal, e chorando. Eu falei, meu Deus, o que que tá na minha cabeça, né? E eles assim, você tá bem? Você tá bem? E nesse momento eu tava acabando a ligação, mas a polícia já estava lá. Inclusive, a polícia foi uma questão que eu considero homofóbica, porque eles me perguntaram zilhões de vezes: você realmente conhece, não conhecia essa pessoa? Eu falei: não conheço essa pessoa. Tá, me fala que você sabe que dia é hoje, aquelas coisas para ver se eu estava acordado e tal. Eu fui repetindo, sim, gente. Hoje é dia 14 de março, se já passou de meia-noite, já é dia 15. E, nossa, a cabeça tá boa. Eu falei assim, então você tem certeza que você não conhece esse senhor? E ele foi perguntando, eu falei, eu já falei que não. Aí sabe o que que ele me falou? Eu tô perguntando porque vocês aqui dessa região costumam usar o celular para fazer marcar encontro, né? Eu falei, o que que você tá dizendo, cara? O que que você tá dizendo, cara? Eu não conheço essa pessoa. Eu vim do cinema, repeti tudo de novo, irritadíssimo. Ele, não, calma, calma, calma. Ele foi e falou assim: olha, dá, desculpa, desculpa. Aí um colega veio, né? Um colega do policial, tava cheio de polícia lá. Falou assim: não, 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 desculpa, desculpa. A gente tá te perguntando, deixa eu te explicar, tô te perguntando, porque olha só, você foi vítima de uma tentativa de assassinato. Por quê? Porque uma pessoa com uma arma te atacou. E se essa pessoa te seguiu, a gente não sabe ainda. Se você está dizendo que tinha uma pessoa lá dentro do metrô e era a mesma pessoa, tá? No caso aí eu lembrava, eu sabia. Na hora que eu vi, eu falei, é o mesmo. Porque na hora que eu vi o sangue, gente, ali que eu abaixei pegar o boné, eu olhei, eu falei, meu Deus, eu falei, ué, esse moço é o moço que dá a escada rolante. E é o moço da porta, que segurou a porta para mim. Esse homem me seguiu. Esse homem estava me seguindo. Então ele falou assim: então, você foi seguido por uma pessoa com uma arma. Então você foi vítima de uma tentativa de assassinato. E eu fiz uma pesquisa, eu acho que eu não podia falar essas palavras aqui no vídeo. Enfim. Aí, gente,
Aí eu falei, meu Deus do céu, o que tá acontecendo? Então eles perguntaram, você teve algum tipo de interação, teve alguma briga com essa pessoa, agora ou antes e tal? Eu falei, não, eu não tenho a menor ideia de quem seja essa pessoa. Eu não tenho a menor ideia de quem seja essa pessoa. Mas aí o que aconteceu? O meu ex chegou lá rapidão. Quando ele chegou, a ambulância chegou assim 2 minutos depois. E aí eu fui levado pro hospital. O meu ex foi comigo e falou assim: não, não se preocupe. Eu falei, vai cuidar do Bender, vai cuidar do Bender. Ele falou assim: ah, não. Ah, tá, lembrei de uma cena. Quando ele entrou nessa sala ali do customer service, né, do atendimento ao cliente, ele, ele veio lá de fora, né? Então ele chegou e ele encostou na parede. Ele veio encostando na parede. Aí ele ficou me olhando assim, porque ele é meu amigo, tá, gente? Ele falou assim: você tá sentindo nada assim? Eu falei: eu tô muito nervoso, irritado, querendo resolver isso logo e tal. Ele foi, olhou pra mim, eu falei assim: tá muito complicado. Ele falou assim: tá muito complicado, por isso que eu tô encostado na parede. Depois ele me falou que tava osso, né? Foi horroroso, né? E disse que eu não posso ser gráfico assim, não. O negócio lá falou que eu não posso ser tão gráfico assim na minha fala. Gente, abriu atrás da minha cabeça, resumindo, tá? E aí eu fui pra ambulância, fui pro hospital, chegou lá, eles estavam tudo assim sem entender e várias entrevistas com a polícia, né? Vários oficiais diferentes inclusive, me fazendo as mesmas perguntas. E eu em estado de choque, né? E com medo de cair. Tanto que o policial falou assim: a gente quer te fazer o máximo de perguntas também logo, porque a gente não sabe o que vai acontecer. E o paramédico na ambulância falou assim: você não tá sentindo nada. Aí eu já tava sentindo dor. Aí eu já tava sentindo dor. Mas antes não. Mas que dia que é hoje? Essa coisa de ficar repetindo, né? Desculpa, gente, eu tossindo. Aí eu fui. Esperei ali no hospital, me colocaram lá para poder fazer a cirurgia, para poder ver o que tinha que ser feito. Aí acabou que deu um trinco, né? Um crack não, não foi um crack, não. Foi um scratch. Como que fala isso? Tipo assim, milagrosamente, ele bateu com o lado do gancho, tá, gente? Ele bateu com o lado do gancho do martelo. Ele, tipo, fez uma aprofundada, assim, e um risco profundo. É isso, um arranhão bem profundo, que eles fizeram vários testes para ver se era um crack, né? Um trinco. Mas aí eles disseram que não era um trinco. Não fizeram nenhum exame de imagem. Até hoje, nunca foi feito nenhum exame de imagem na minha cabeça, tá, gente? Eu sei que no Brasil, se eu tivesse esbarrado a cabeça, eles teriam feito uma ressonância magnética. Não fizeram. Aqui nada disso. Só que eles passavam a agulha, eles fizeram várias coisas com agulha, inclusive, de reflexo no joelho, nesses lugares assim de juntas, né? Como que fala? De articulações, e várias reações com luz, na língua, no olho, no rosto. Fizeram várias coisas, então eles disseram. Meu médico depois me disse também: não, Douglas, não se preocupe, você não teve uma concussion, que eu acho que é traumatismo. Eu acho que é, não me lembro a tradução exata. Você não teve de fato. Então isso foi feito. Só que aí eles tiveram que raspar, né, o lugar ali e jogaram só um freezing, que é um sprayzinho assim, quase que parecendo uma anestesia, porque não podia me anestesiar. Pra ter certeza, né? Então eles passavam tipo agulha dentro, assim, pelo que a médica me explicou, ela falou tudo, vai doer muito, não vai pegar anestesia, que a gente não pode te anestesiar. E tá. Eu lembro até que, como eu fiquei deitado de barriga para baixo na maca, eu abracei a maca muito forte, assim, por causa da dor, que cortou, assim, ó, nos meus braços, cortou. De tanta dor que eu senti, cortou dela ter que medicar. E aí, para fazer os pontos também, tudo sem anestesia. Então, assim, a cirurgia foi, né, ali desse procedimento cirúrgico, e ela me perguntou assim: ah, a gente pode grampear? Eu falei: não, moça, porque eu tenho cabelo demais. Eu falei assim: não, eu tenho. Eu sou calvo, né? Eu raspo, fica lisinha a minha cabeça, fica liso, carequinha, lisinho. E acaba que eu ando assim, então não vai ficar legal, ficar com marca de grampo e tal, não vou gostar, né? Eu não queria isso. Ela falou assim: ó, então não se preocupe, porque a gente tem uma. Eu falei muito rápido, né? Ela disse assim: não se preocupe, que nós temos uma cirurgiã plástica em plantão. É ela que vai cuidar de você. E realmente foi ótimo, fechou, ficou bonitinho e tal, não sei o quê. E aí, fiquei lá aquela noite, né? E pela manhã. Isso mesmo. Aí pela manhã eu ganhei alta. Então acabou que não precisou de eu ficar no hospital, não. Muito tempo não, tá, gente? Então, fisicamente,
ali começava o meu período de recuperação da cirurgia e tal, né? Começaria tudo, né, na verdade. E, e aí eu não lembro o tempo que ficou e tal. Só que aí, né, gente, aí a minha vida virou de ponta cabeça. Aí a minha vida realmente virou de ponta cabeça. E aí tem um motivo também. Mas isso a polícia quis descartar, tá? Um mês antes disso, eu falei sobre um assassino em série que estava agindo ali no meu bairro. Ele marcava encontros pelos aplicativos de encontros com pessoas LGBTs, né, no caso com homens. E aí ele tirava a vida dessas pessoas, espalhando os pedaços dessas pessoas pelos jardins onde ele. Jardins mesmo de jardinagem, tá? Onde ele trabalhava, porque trabalhava com paisagismo. Eu acho que as palavras que eu escolhi para falar aqui não vão me atrapalhar no YouTube. E eu falei sobre isso. E o perfil desse senhor que me atacou era muito parecido com isso. E na minha cabeça eu juntei uma coisa com a outra porque o policial insistiu nesse assunto. Eu falei, meu Deus. Só que a polícia falou que isso não era uma possibilidade. A polícia descartou essa possibilidade. E aí a polícia me perguntou se eu tinha alguém que me odiasse. Porque eu fui vítima de uma tentativa de assassinar. Arará. Eu falei assim, não, tem uma pessoa que me odeia. Eu não me lembrava de ninguém nesse momento desse tipo, nossa, a pessoa tem ódio de mim desse tipo. Não, tive problema com ninguém e tal. Beleza. E aí eu fiz um vídeo contando para as pessoas, porque assim, gente, eu sempre divulguei o Canadá, mas eu nunca fantasiei nada para ninguém, né? Realmente foi um caso isolado, isso não é comum de acontecer, mas Toronto é uma cidade grande, acontece um monte de coisas e não é o lugar perfeito, não é o céu, não é uma colônia espiritual, né? Não é o porvir de Deus. É uma cidade grande que tem gente de tudo quanto é lugar, gente dali, tem muitas pessoas que usam é, químicos, né? Tóxicos, né? Que o pessoal fala, tóxicos e pesados, inclusive. Então, aí a polícia sempre orienta, não engaje com essa gente, se por acaso eles vierem te falar alguma coisa na rua, nem nada disso, enfim, como não foi o caso mesmo, né? Então a gente que mora em downtown, assim, em Toronto, nas grandes cidades, todo mundo de grande, independente país de primeiro mundo que fosse, as pessoas estão acostumadas a saber lidar. Caso alguma coisa, alguém venha fazer aproximar com alguma gritando, alguma coisa, de realmente evitar, porque provavelmente essa pessoa tem ali um problema com vício e tal. Então ele falou, mas você foi seguido. Falei, beleza. E aí, gente, virou uma grande ladainha tudo. Aí eu fiz o vídeo explicando para as pessoas. É isso que eu ia falar. Então, o Canadá ele não é perfeito, vai ter os seus problemas também. Então, eu contei para as pessoas. Eu lembro até que alguns parceiros na época da Studio Education ficaram tipo assim: ai, será que não foi uma boa ideia você falar isso? Porque isso não te ajuda a vender curso? Eu falei: bom, se não ajudar a vender curso, tá tudo certo, porque eu não vou ficar fantasiando ninguém, nada de ninguém. E ainda no vídeo eu falava assim: olha, onde quer que você esteja, você pode estar na Finlândia, você pode estar em Tóquio, você pode estar onde for em Berlim, o que for, se mantenha atento, gente. Porque não é só no Rio, não é só em Belo Horizonte, São Paulo, não é só no Brasil. Tem gente louca em qualquer lugar do mundo. E isso que eu falei. Então, foi nesse sentido mesmo de um alerta para as pessoas prestarem atenção. No meu caso, eu peguei o celular para olhar o horário, porque eu estava preocupado para saber se eu ainda conseguiria. Porque o parquinho lá do negócio do cadeado do meu prédio tem um horário que trava, que é o lugar de levar o cachorro. Então eu estava preocupado, falei, vou andar rápido, que pelo menos se eu estiver dentro, eu consigo sair. Mas para entrar eu não consigo se tiver passado, eu não lembro se era depois de meia-noite e meia, eu acho que era meia-noite e meia que travava. Então eu olhei pro celular por isso, mas continuou sendo uma distração, né? Só que ao mesmo tempo, se eu não tivesse abaixado a minha cabeça, ele não teria errado. Porque na verdade ele não errou, foi eu que desviei sem querer. O gancho teria pego do meu lado, do lado certo e, né? O médico falou, você está vivo por um milagre. Ou os médicos, vieram muitos em cima de mim. Você está vivo por um milagre. Então, assim, foi horrível ter passado por isso tudo, o grande caos da minha vida, e a minha vida virou um grande caos depois disso. Então, esse terror daquele dia se estendeu por muitos anos. Até hoje eu resolvo coisas. Porque aí, gente, com o vídeo no canal, eu recebi ameaças online. E a pessoa que me fez a ameaça colocava o inglês muito bem escrito, inclusive, assim, com questão de gíria e tal, e dizendo que era a pessoa que fez aquilo comigo e que era, tipo assim, eu sou né? Eu sou assassino, eu vou te matar, você teve sorte aquela vez, escrito nitidamente. E aí eu trouxe para a polícia
E a polícia disse que investigaria a situação, mas não levou nada a sério. Eu queria saber, pelo menos, se o IP da pessoa estava no Canadá ou se era alguém do Brasil me zoando, já que o vídeo era em português. Mas eles não me falaram sobre isso. O Google recusou. Eu fiz reunião com o Google, fiz reunião com o Google de Los Angeles, eles recusaram. E eu tentando lidar, porque aí com isso, gente, eu sumi de tudo. Eu sumi da internet, eu sumi da empresa, eu parei de trabalhar e eu não ia mais ao escritório, eu parei de organizar dinheiro, eu parei tudo. Eu trato muita coisa ainda, mas eu desenvolvi o PTSD, que é o Post-Traumatic Stress Disorder, que eu acho que é estresse pós-traumático, né? É gravíssimo. Ansiedade generalizadíssima, a depressão gravíssima e por muito tempo, por muitos anos. E aí, a minha vida realmente parou. A empresa praticamente parou. E aí foi virando a grande confusão da minha vida e foi a ver que ninguém estava fazendo nada, assim, a sensação que eu tinha. A polícia tinha policial ali perto de casa, mas a polícia chegou a ameaçar me internar numa clínica psiquiátrica porque eu estava xingando a polícia, porque a polícia tá fazendo hora com a minha cara. Eles me mostravam imagens de setembro de 2008. Tipo assim, meu, me poupe. E aí eu comecei a falar com o primeiro-ministro, o Justin Trudeau. Eu mandei uma mensagem para eles pedindo ajuda, porque eu estava desesperado, eu não sabia o que tinha acontecido comigo. E aí virou um auê, porque aí a imprensa chegou. Eu virei notícia no país, eu saí no Toronto Star, e aí tem a matéria, ele disse que ele foi atacado por trás com um martelo, ele quer saber por que o público não foi avisado. Porque é isso que eu queria saber, por que, que as pessoas não estão sabendo? Cara, isso foi numa área nobre, não, nobre não, desculpa, uma área, como que chama isso? Super movimentada, é isso que eu queria falar, caótica, e ninguém tá sabendo. Por quê? E, tipo assim, um lugar que todo mundo segue usando, tem uma pessoa com um martelo de graça batendo na cabeça dos outros, já que a polícia descartou, depois a polícia descartou que eu tinha sido alvo de fato e que foi algo aleatório. Random. Acho que a tradução é aleatório mesmo. Foi aleatório. Ele do nada resolveu atacar. E que não tinha relação com aquele cara lá que era o assassino em série e que eu não tinha sido perseguido. A polícia meio que estava decidindo que era isso. E aí saiu a minha foto no jornal. Isso aqui foi no dia 20 de junho. Olha quando que saiu, gente. O ataque foi em março. Abril, maio, junho. 3 meses depois foi que saiu no jornal. E aí saiu impresso no metrô, tá? Isso aí, porque aí o Toronto Star também tem a questão de um jornalzinho dentro do metrô que pegava as notícias dos jornais e colocava. Isso eu não sabia. Viralizou. E aí aqui já é com a cicatriz. Ah, dá pra eu aumentar. Horrível a foto, né? Mas ali dá pra ver a cicatriz já muito bem feita, assim, né? Mas dá pra ver umas marcas a mais aqui, assim, também. Porque realmente essa parte aqui toda abriu. Porque essa pele é meio esticada, né? Então foi tudo, tipo, pros lados. E expôs muita coisa. Então o osso ficou exposto. Ah, era isso que disseram que eu não podia falar. Aí aqui fala, né, sobre o que aconteceu. E aí depois saiu de novo a foto do bendito do homem. Mas saiu no dia 30 de julho. Olha aqui. 30 de julho. A polícia libera as fotos do suspeito que atacou o homem com um martelo na Bloor Young Station. As imagens de câmera foram, né, publicadas do homem que atacou Douglas Nery com um martelo do lado de fora da Bloor Station em março. Aí era esse senhor aqui, ó. Esse senhor aqui mesmo. Inclusive, olha lá o negócio perto da escada, ó. Essa câmera não tem como, gente. Subir na escada, tinha uma câmera na ponta da escada. Tinha uma câmera na ponta da escada. Eu surtei com a polícia porque eu falei, cara, como que vocês não estão? Se não tá funcionando, então a gente tem que ver o que vai acontecer. Como assim que não funciona? Tipo, como que vocês não têm essas imagens? E aí em julho, aí de novo, março, abril, maio, junho, julho, 4 meses depois. Aí aqui eles estão pedindo ajuda para ajudar a identificar e tal, e aqui repete a minha história, que eu mudei para o Canadá em 2012, e tá. Aí repete a foto que eles tinham tirado
naquele dia. E eu sempre fiquei pedindo, né? E aí, como é que fica? Né? E aí, como é que fica? Como é que vai ser essa história? E assim, aí até fala aqui, gente, olha, ele diz que o ataque o deixou com pensamentos sobre aquele assassino em série, aqui tem o nome dele, Bruce MacArthur, que era o cara que fazia isso, me deixou pensando nisso, mas o motivo que a matéria não explica foi aqui, ó, ela repete isso, foi de eu ter feito o vídeo falando sobre um serial killer no meu bairro. Não foi porque a história era igual, não tem nada a ver, é porque eu fiz o vídeo. Então, assim, eu fiquei com isso na cabeça, tipo assim, meu, só pode ser. E assim, gente, os anos foram passando, ninguém fez nada, tá? Ninguém fez nada pra resolver nada. Nesse meio tempo, o que que eu fiz? Eu cheguei a pedir ajuda pro primeiro-ministro, que mandou um monte de polícia lá. Eu acho que foi aí que a imprensa veio, tá, gente? Porque foi em junho que eu recebi uma resposta do gabinete do Trudeau. Aí eu escrevi na minha carta dizendo pro primeiro-ministro: vocês vão esperar acontecer o quê? Alguém vir aqui na minha casa, fazer alguma coisa comigo, tirarem a minha vida para depois vocês descobrirem quem é, porque aí virou o grande caos, né? Aí vocês descobrem quem é e são chamados mundialmente de heróis, porque a notícia provavelmente vai sair no Brasil, de um brasileiro que perdeu a vida nesse tipo de situação. Então vai virar aí um auê, provavelmente. Você está esperando isso para chamarem então a sua polícia de heroína? Então, assim, eu falei essas coisas para a polícia, tá? Também, ainda teve esse detalhe. Mas, gente, a minha vida, sabe como que era? Era. Tá, deixa eu cuidar, porque pode ter pessoas que têm problema de saúde mental, né? Assistindo. A minha vida, assim, você pensa assim: tem uma pessoa imigrante sozinha no país. Tem alguém te ameaçando, você não sabe quem é. E, obviamente, pode ser que não tenha nada a ver, mas não interessa. Ninguém me deu auxílio de saúde mental. O sistema de saúde do Canadá ele é de graça, né? Então aqui as coisas são de graça, assim, igual ao SUS, porém a saúde mental não. Então eu não fui em momento nenhum amparado pelo governo, pelas autoridades. Ninguém fez absolutamente nada. A polícia não fez absolutamente nada. Só ficou dizendo, tá investigando, tá investigando, tá investigando. Nunca me ofereceram nenhum tipo de auxílio de saúde mental, de proteção à vítima, porque diz que tem, nunca me ofereceram isso. Eu não saía de casa para nada, os meus móveis estavam contra a porta. É, tinha móveis meus que estavam contra a porta da sacada também. Nessa época, nesse apartamento, era o quarto andar. Mas é que eu cheguei a morar em apartamentos muito mais altos e o motivo de eu ter mobília contra a sacada não era de alguém entrar, era na verdade de eu fazer alguma coisa contra mim, porque eu estava nesse nível, eu fui interditado. Mas aí naquele momento ali do apartamento onde eu morava na época, eu não saía de casa para nada, eu tinha pânico, pavor de tudo. Quando eu cheguei ao Canadá, eu estava no meu processo de imigração e tudo isso, eu precisei de ajuda. E aí um centro de saúde me acolheu e lá tem um social worker, que até hoje é uma pessoa com quem eu converso, mas que não é psiquiatra, que não é psicólogo, portanto, não poderia me tratar. Mas foi um grande recurso para me ajudar. Os meus amigos ali estavam comigo naquele primeiro momento, todos que eu tinha, estavam ali me ajudando, então naquele momento a Karina, aí a Renata, a Jade, e etc, no meu ex também, e etc, não tinha grandes quantidades de pessoas, há muito tempo eu já não tinha muitas grandes quantidades de pessoas, como amigos mesmo, essas pessoas presentes, tá gente, fisicamente ali comigo no Canadá, eram as pessoas mais próximas que eu tinha mesmo, é, e aí tinha minha família muito longe, né? Então minha família é distante. E sobre a história, gente, o que aconteceu comigo foi o seguinte: a, a pessoa, né? Esse moço que tá na imagem, tá até aqui ainda, deixa eu colocar de volta. Ele foi preso 6 meses depois do ataque, do meu ataque. Como? Ele foi preso em flagrante, colocando fogo na cabeça de uma outra pessoa.
Aí é que ele foi preso. Ele não foi, diz a polícia. Ele não foi preso porque eu, por minha causa, não. Entendeu? Por causa do meu caso, não. Ele foi preso 6 meses depois porque ele colocou. Ele foi nessa situação. Se eu repetir, eu acho que vai me dar problema no YouTube, né? De censura. Então, assim, foi por isso que ele foi preso. Não foi por minha causa. Não foi por minha causa. E aí, nesse dia, eu lembro que a polícia me ligou e, e me falou assim: olha, a gente quer passar na sua casa para coletar DNA. Eu falei, coletar DNA meu? Ela falou sim, a pessoa falou sim. Falei, tá bom. Aí foram lá em casa, um monte de policiais. Aí veio uma policial maravilhosa, muito legal e tal, mas ela falou assim: ó, pra te poupar, não precisa repetir a história inteira, não. Eu tô sabendo de tudo e tal. Ela meio que até assim, sabe, uns movimentos assim. E ela falou assim: é um martelo todo de ferro, né? Não sei o que. E não era, gente. O martelo era, o cabo era de madeira e só o ferro mesmo da parte lá do martelo. Ah, sabe quando você tá exausto? Porque nesse momento, até 6 meses ali, ou seja, agosto, talvez, né? Março, abril, maio, junho, julho, agosto. Como é que é? Março. Abril, maio, junho, julho, agosto, setembro. Eu. Eu tava assim, eu já nem sei mais como que eu tava. Péssimo e destruído e tal. Então eu falei, ah, que bom. Então tá. Tipo assim, sabe, só pra não render. Foi assim que eu fiquei. Só pra não render, eu não aguentava mais. Até hoje eu lido com tudo isso. Em 2023, né, aí pulando tudo isso, 2 anos atrás, eu estava conciliando o meu trabalho na estudo até então, com outro trabalho numa empresa de turismo de luxo e tal, então eu estava conciliando, só que eu não dei conta, minha cabeça não deixou, minha saúde mental não deixou mesmo. E aí por quê? Porque em 2023 eu recebi então um supino, né, é uma intimação, né, que fala, mas não, eu não fiz nada não, tá, gente? É a intimação para me chamando, né, para a questão da audiência desse senhor. 2023. Ou seja, 18, 19, 20, 21, 5 anos depois, gente. A audiência, o julgamento dessa pessoa e que eu teria que ficar. E a polícia veio fazer uma reunião comigo dizendo: ah, você vai ficar frente a frente com ele e tal. Eu falei: pra quê? Ai, porque é procedimento e tal. Eu falei: gente, mas e como que fica a minha saúde mental? Que tá assim, desse jeito que vocês estão vendo. 5 anos depois, gente. Eles não tinham como, eu tinha que ir. Eu falei: tudo bem. Aí eu fui. Foram 3 dias, gente, de julgamento. Não foi no caso, né? Por quê? Porque ele não foi. Eu fiquei lá o dia inteiro, por 3 dias, esperando que essa pessoa que tentou me matar aparecesse. Ele simplesmente não foi porque ele não quis. Ah, ele talvez tenha problema de saúde mental. Eu falei, tudo bem, mas isso significa que ele tem que ser removido da sociedade, então. Ele não pode sair por aí ferindo as pessoas. Então, que ele seja colocado numa facilidade, como que chama isso? Num lugar, numa clínica que seja, onde ele fique impedido de se relacionar com a sociedade e provocar mais riscos para a sociedade, colocar mais pessoas em risco. Olha aí, ele fez de novo. E gosta da cabeça, pelo jeito, né? Foi martelada num, colocando fogo na outra. Então, tipo assim, aparentemente ele gosta da cabeça, então ele tem que ser detido. Era isso que eu queria, né, gente? Lógico. Tipo assim, isso não existe, essa pessoa tá solta, eu posso encontrar com ela na rua em qualquer lugar? Pode. E eu me lembro que eu cheguei no julgamento em 2023 e eu falei assim, qual que é a minha segurança? Ele vai chegar aqui, eu vou estar aqui, ele vai me ver? É. Eu falei, tá, e na hora que eu sair daqui vocês vão me escoltar? Não. Aqui dentro você tá seguro. Eu falei, gente, mas que loucura é essa? Aí vieram conversar comigo, o representante da juíza, pelo que eu entendi, levaram a mensagem lá para a juíza e tal. E aí eu fui e falei assim, gente, tá bom, mas e eu? Como é que eu fico? Vocês vão deixar assim? Vocês não vão mandar a polícia atrás desse cara, para trazer esse cara? Aí a juíza virou e falou assim, gente, ele merece um tratamento justo. 5 anos depois, eles conseguiram mais uma vez tirar o meu chão. E aí, a minha saúde mental piorou assim, nossa. Então a minha situação piorou muito, por isso que eu acho que é uma história horrorosa, é uma história de terror mesmo, assim, sabe? E, e aí eu me ausentei, por isso que eu sumi tanto da internet. Hoje eu tenho melhorado bastante. É um vai e vem de Brasil, Canadá e tal, né? Até em prol da questão da minha saúde mental mesmo. É,
no meio do caminho, né, pelo fato de eu não ter tratado por muito tempo, não ter como tratar mesmo, sabe, de grana mesmo, e tanta coisa que aconteceu, a situação piorou demais, agora tá melhorando, bastante, já tô bem melhor comparando com o que tava, mas ainda tem uma longa jornada pela frente, porque eu fiquei muitos anos sem tratar o PT, o trauma, o post-traumatic disorder, tudo. Então, aí a medicação também não estava funcionando direito, não estava se adaptando. Eu não desisti, eu sempre tive o sonho, a vontade e tal. Então, hoje eu retomei muita coisa, por isso que eu voltei para o canal. A empresa voltou. Foi só daí para frente, gente, na verdade, 2024, do ano passado, basicamente para cá, é que um tratamento, vamos chamar assim, de fato começou a ser feito. Algumas decisões que eu tive que tomar e tal. E aí eu quis renovar tudo, foi quando a empresa mudou de nome e tal. Não fechou, não foi nada disso. Foi por uma questão realmente de eu querer novidade. Tudo faz parte dessa novidade da vida, sabe? De eu querer tudo novo, de eu querer, sabe, tudo novo. Faz parte disso. Como o Canadá mudou, as escolas, a gente hoje, com tantas regras que mudaram no Canadá, as pessoas despertaram interesse para outros destinos. E para a gente sobreviver também, como enquanto empresa lá na Build Education, eu falei, cara, vou mudar o nome de Studio Education para Build Education e fazer tudo novo também na empresa. É onde a gente começa então a divulgar os outros países todos, intercâmbio em todos os países, né, que a gente conseguir parceria e tal, e não só o Canadá mais. E junto com isso veio a questão do canal. Eu quero desvincular a ideia de falar só sobre Canadá. Então eu quero o canal, as pessoas saibam que o Canadá é um dos destinos. E também eu quero que o meu canal fale sobre outros assuntos. Eu não quero ficar falando só sobre Canadá. Eu quero falar sobre a vida do imigrante, porque acontecem tantas coisas, tem tanta coisa acontecendo em tantos lugares. Então eu tive essa ideia, eu estou muito feliz com a minha ideia. Eu sei que é praticamente começar do zero, mas eu estou muito feliz com isso. Então hoje tem aqui um Douglas que passou por esse caos aí de terror mesmo, que eu considero uma história horrorosa, que agora já está melhor do que estava antes. Eu não estou pleno, eu não estou curado, mas eu já consigo retomar muita coisa e eu quero retomar muita coisa. Só que nessa situação da minha saúde mental eu precisei estar mais próximo realmente dos meus familiares, para minha cabeça, para o meu eu de verdade realmente se reencontrar. E o meu relato de terror, então, foi esse relato dessa história que até hoje não tem um final, porque o julgamento não aconteceu. Eu peço desculpas se por acaso essa história te fez algum tipo de mal. Eu quero deixar bem claro que hoje eu tô uma pessoa muito melhor. Eu não vou poder mentir e dizer que eu tô maravilhoso, porque eu não tô. Mas eu tô muito melhor, os meus projetos eu já estou retomando. Mas, gente, muito obrigado por vocês ouvirem isso até aqui, essa história sem fim, né? Muito obrigado por todo o apoio. Por todas as pessoas que me ajudaram durante todos esses períodos, por todo esse período, todos esses anos. Obrigado a todos os clientes da Build Education, né, na época Studio Education, que não soltaram a minha mão, que continuaram com a gente ali. Muitos sabiam o que tinha acontecido, como que eu estava, né, acabou que não tinha como. Obrigado a todos os parceiros também. Obrigado a todos os meus amigos, sabe? Mesmo os que não estão mais comigo, porque num momento muito importante, alguns que não estão hoje estavam comigo e a minha gratidão segue igual, porque fizeram toda a diferença. Muito obrigado por tudo, de verdade. E a vocês que ficaram aqui no canal, a quantidade de seguidores caiu um pouquinho, mas não caiu drasticamente. Então as pessoas ficaram aqui de certa forma. Curta o vídeo, se inscrevam no canal. Ouçam, por favor, lá o podcast no Spotify, o podcast do Imigrante Web. Eu acho que ele já está no podcast da Apple também, tá? Se você tem alguma história de terror, alguma coisa que aconteceu com você ou com alguém que você conhece, mas que, né, essa pessoa quiser que a gente conte essa história, ou se você for contar a história de alguém que você conhece, a gente me avisa para mudar os nomes e tal, mas nada que possa expor ninguém, pelo amor de Deus. Você pode enviar para a gente pelo e-mail imigranteweb@gmail.com, é o nome do canal, né? imigranteweb@gmail.com. E aí eu posso trazer a sua história aqui e ler aqui para o pessoal no Web Relatos, tá bom? Muito obrigado por todo o apoio, gente. A gente se vê na semana que vem com um novo relato. Até mais, gente. Tchau.